Fala, pessoal que está escutando aqui. Primeiro episódio do podcast. Eu sou o Nicolas Salles, estou aqui com meu amigo Davi Lopes, e junto nós estamos começando esse projeto de fazer podcast sobre poesia, espiritualidade, reflexões, falar sobre cotidiano, livro, arte, sobre fé, sobre sociedade, e a gente vai estar refletindo sempre com um olhar poético. Gostaria de que o Davi falasse alguma coisa aí com a galera. Pode falar, e Davi, manda um alô aí pra gente começar a nossa conversa hoje. Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, meu nome é Davi Lopes, estou aqui nessa caminhada com o Nicolas. Eu acho que, na verdade, graças ao Nicolas, posso até falar um pouco mais na frente. Estamos aqui nessa caminhada com o Poefeed, com esse podcast, que eu tenho certeza, se você realmente abrir o coração para poder ouvir, né, e acompanhar também as poesias, eu creio que isso vai somar bastante para você na sua vida. Porque falar de tudo isso é falar sobre a vida em si, né? Tudo isso está embutido aí no meio da vida. Então, é isso. Vamos que vamos para cima. Show, Davi. A gente, Davi e eu, nós escrevemos recentemente um livro chamado A Arte de Olhar uma Caixa e Enxergar uma Nave, que são poesias sobre a infância. Em breve vocês vão ter em mãos, em breve a gente vai estar divulgando mais sobre isso, inclusive no segundo episódio. Mas no episódio de hoje a gente quer falar sobre a poesia e a importância da poesia para as nossas vidas. Mas antes, queria que a gente se apresentasse um pouco. Então eu vou começar, depois o Davi se apresenta bem breve. Eu sou professor de português, né? Por isso que eu gosto muito de poesia também. Não sei se eu gosto de poesia porque eu sou professor porque eu gosto de poesia. Na verdade, você é professor, mas antes de professor você já era poeta, né? É isso aí, é verdade. Né? E também sou pastor. E fiz teologia antes de fazer letras, depois eu fiz letras. E na teologia já, sempre os temas que mais me interessavam era, por exemplo, salmos, as parábolas, as metáforas, sempre. Eu tive uma paixão muito grande por C.S. Lewis na parte da teologia, porque ele consegue usar, né, a fantasia, a ficção e traz verdades. Então, sempre foi a parte que mais me interessava, não adianta. Salmo, as metáforas da Bíblia. Então, a poesia está muito ligada aí dentro das minhas duas, vamos dizer, profissões, das minhas duas ações. E sou pai também, e ser pai é uma coisa que ajuda muito, né, a gente a olhar a vida com mais beleza, né, Davi? A criança ela tem um olhar diferente, faz a gente despertar melhor para as questões da vida. Eu queria que o Davi se apresentasse rapidamente aí também. Bom, meu nome é Davi Lopes, estou quase. Só falta talvez um pedaço da unha ser colocado em cima do título de psicólogo. Estou nessa caminhada aí já. Digamos que eu já sou bacharel, né? Já sou bacharel já isso. Eu ainda não tenho o CRP, mas maneiro. Estou no pezinho já. Também sou seminarista, mas aí precisei parar esse período. Estou voltando em breve também já para o seminário. E eu voltar agora esse semestre não vou conseguir, então vai ficar para o ano que vem, para o início do ano que vem. Como o Nicolas falou acerca da Bíblia, né? Acerca principalmente dos livros poéticos, né? Que para quem não conhece a Bíblia, né? A Bíblia possui esses livros poéticos, né? Então a gente pode até trazer, nós que somos cristãos, né? E estudamos essa teologia, a Bíblia também como uma coisa que carrega uma essência muito forte da poesia. A gente já traz essa ideia de espiritualidade junto com o Poefeed, porque o nosso Deus ele é um Deus poético. Então a poesia corre nas veias de Deus, podemos dizer assim, né? Eu acho que primeiro de tudo, né, a gente ser professor e ser talvez psicólogo, pai, eu acho que a gente é cristão e dentro desse cristianismo existe essa poesia, né? Tá bem enraizado, bem viva. E eu sou pai também, pai de uma garotinha de 1 ano e 6 meses, a Cecília, sou marido, e estamos aí na caminhada, porque essa paternidade é algo que mexe muito com a gente mesmo, como o Nicolas falou. A gente acabar conversando mais sobre isso, né? Então não vou dar muito spoiler. Muito bom, gostei do que você falou aí, da Deus ser poético, isso é bonito demais. A ideia desse espaço, pessoal, que está nos escutando aí, é justamente isso. O Davi, ele escreve poesia no Instagram @cedrosdepoesias. Vocês podem também entrar lá e seguir, e eu escrevo no @Poefeed. E aí eu convidei o Davi para fazer parte nesse espaço do Poefeed, e o Poefeed significa a junção da palavra poesia e feed, que é a palavra fé. É justamente isso que eu estou querendo trazer, da ideia da espiritualidade na poesia, ou a poesia dentro da nossa espiritualidade, certo?
Mas nós vamos ter convidados, nós vamos falar sobre arte. Eu quero trazer pessoas aqui que vivem essa vida, não necessariamente evangélicos, mas qualquer outra pessoa que a gente conheça, assim, que trabalha com processo de criação. Quero falar muito sobre essa parte da criatividade. Como Davi disse que Deus é um ser poético, Deus ele é criador, né? Então ele coloca no ser humano a capacidade criativa. Então quero trabalhar isso aqui nesse espaço do Poefeed juntamente com o Davi. Esse é um dos nossos grandes objetivos. Então você pode escrever para a gente lá na DM do Davi no Cedros de Poesias e pode escrever para mim no Poefeed se você tiver alguma ideia, né, Davi, de tema. A gente quer falar aqui sobre livros, sobre filmes, sobre séries, sobre tudo que tem a ver com arte. Então você pode mandar lá ideias, tá? Nesse primeiro momento, nesse primeiro episódio, eu quero refletir brevemente aqui sobre a poesia, ou seja, as nossas relações com a poesia e por que a poesia é importante. Muita gente acha assim que a poesia não serve para nada, ou o poema não serve para nada, né? E por que isso é importante? Mas antes da gente falar sobre a importância para a nossa vida, a gente vai falar a partir da gente, indivíduo. Eu queria que o Davi comentasse qual a relação dele com a poesia, como que a poesia chegou. Ele é um cara que estuda a psicologia, né? Futuro psicólogo aí. Eu queria saber dele se, nos estudos dele de psicologia, teve algum momento lá na faculdade, algum momento dele, ele é uma pessoa que escuta, já está fazendo estágio, né, Davi? E você pudesse falar qual a relação da arte, não só da poesia. Não sei se você já viu isso, já teve algum acesso a isso, mas a relação da arte, de maneira geral, com a saúde emocional das pessoas e a importância, se tem, se não tem. E você comentasse aí, pode ficar à vontade, para quem está nos ouvindo aí, acompanhar o que você sabe sobre isso. Cara, primeiro de tudo, né, eu acho que tudo que traz uma filosofia mesmo, assim, de reflexão, né, de trocas, eu acho que tudo isso acaba sendo algo muito poético de um certo sentido. A minha abordagem é uma abordagem chamada logoterapia, né? Eu estou falando acerca da minha abordagem em si porque é onde eu me identifico com ela e, querendo ou não, ela traz muito sobre a questão do sentido da vida, né? A análise existencial do ser humano. Então tudo isso traz muita reflexão, né? É muito difícil você chegar para uma pessoa e ela já te responder de uma forma sucinta, né, sobre o que é o sentido da vida. E a gente pergunta, né, qual é o sentido da vida, né? Viktor Frankl, ele é o autor da abordagem, e ele fala muito isso. Ele trabalha em cima de qual é o sentido da vida, né? E pensar sobre o sentido da vida é algo muito poético. Porque o meu sentido da vida não é o mesmo que o do Nicolas, não é o mesmo que o da Liliana, que é minha esposa, né, da Karine, esposa do Nicolas. Não vai ser o mesmo da Cecília, minha filha, da Nicole, né? Então, é tudo muito individual. E a poesia, ela é assim, né? A interpretação, a inspiração, né? A forma que ela é colocada, ela é muito subjetiva. Então, na psicologia, o fato de ouvir o outro já é algo muito poético. Eu lembro que existem até pessoas no consultório que trazem... Eu conheci um caso de uma senhora de mais de 60 anos, onde ela faz poesias. Olha só, uma poetisa, né? Então, ela faz poesias e a minha amiga que estava acompanhando ela estava trabalhando a poesia com ela. E os insights, né, o redirecionamento, né, acerca da vida, né, entre outras coisas, estavam sendo retirados por conta de uma reflexão da própria poesia que ela estava fazendo. Ela colocava as vivências dela na poesia, né, e ela não percebia. E olha só, né, uma vez que a psicologia, né, que o processo psicoterapêutico é trabalhar aquilo que até a pessoa não vê, mas que está ali. Então, a poesia ela é muito presente da psicologia porque a poesia está presente nas pessoas. E a gente escuta as pessoas. Né? Não que a gente escute poesias através dela, mas as histórias de vida, as reflexões, os insights que as pessoas vão conseguindo ter durante a caminhada de psicoterapia, é um ato muito poético, porque a gente até fala, né, na psicologia que o ser humano ele é um universo, né? A poesia é o universo. Então a gente acaba tendo esse contato muito forte através da escuta e das relações na psicoterapia. Na minha vida, isso passou a ter, aí eu vou usar a palavra sentido, muito dentro da paternidade. Eu tinha alguns escritos, assim, né, rabiscos já feitos assim antes da paternidade, acho que foi bem no início da pandemia,
eu já fui escrevendo algumas coisas e tudo. Na psicoterapia, a minha psicóloga instigava, né, a fazer isso, né? Davi, vamos escrever, Davi, escreva, né? Anne Frank fala que o papel ele é muito paciente, né? É muito mais paciente que as pessoas. Então o papel ele pode te escutar de alguma forma, né? Então escreva, anota lá. E eu achei isso tão fantástico porque foi a partir daí que eu comecei a desenvolver algo que eu não conhecia, né? Eu acho que até o medo, talvez eu até tinha algo referente a essa questão da poesia em mim, mas eu tinha medo de expor. Porque poesia, para ser muito sério, não é para qualquer um, não. Isso aí eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, de alguma forma. Para quem realmente gosta de poesia, que estuda poesia, faz poesia. Né? Quem não é tão acostumado com poesia, acha que aquilo ali é sem sentido. Né? Essa é coisa de doido, né? Como o povo fala, né? Eu escutei muita gente falando isso, né? Mas quando na verdade não. É você ter contato com o profundo. E é isso que incomoda as pessoas. As pessoas não vivem no profundo e nem buscam contato com o profundo. Vivem na superfície, no raso. E aqui não dá, né? Então, a paternidade, né, também chegou de uma forma meio que avassaladora, assim, porque me gerou medo, me gerou vulnerabilidade, e entre outras coisas também, né, e outros benefícios. Então, isso acaba inspirando a gente, de alguma forma. Isso me inspirou. E eu confesso que eu posso me definir hoje, né, como uma pessoa que ama poesia e que não consegue passar muito tempo sem escrever. Isso é ótimo. Minha cabeça já começa a funcionar, né? Hoje eu escutei uma frase, eita, isso dá uma poesia massa, hein? Aí lá vai eu fazer. É uma coisa que já faz parte do meu cotidiano. Então é uma roupa que você veste, né? E que você ama essa roupa e que por você usar essa roupa em toda ocasião. Então Isso é muito legal, isso aí que você tá falando, porque parece que a poesia ganha uma vida, ela vira uma pessoa e meio que ela te obriga a fazer as coisas, né? E a minha relação com a poesia, ela começa bem cedo na escola. Tinha um curso de teatro na escola, que foi uma oficina que teve na 7ª série. Eu sempre fico na dúvida se foi 7ª, foi 7ª série. E aí o professor ele deu uma atividade que você tinha que decorar um poema e recitar um poema na rua ali, na frente da escola. E aí eu, caramba, cara. E aí eu já tinha mais facilidade para falar por conta da igreja e tudo, mas eu fiquei bem com vergonha, assim. Mas eu queria fazer parte do grupo de teatro. Era meio que a iniciação lá, era extracurricular, né? Eu e um amigo meu, a gente foi pra biblioteca, falei, vou pegar o primeiro livro que apareceu, eu vou pegar, pra decorar. Aí peguei um livro do Olavo Bilac, aí tinha uma poesia difícil, eu até falo pros meus alunos essa história. Eu não entendi nada da poesia, não entendi. Mas eu decorei, recitei. A poesia bateu, assim, é incrível. A sonoridade das palavras, a melodia que fez quando eu recitei, quando eu falei aqui em voz alta, fez tanto sentido que não precisava assim, entender o significado das palavras, mas foi meio que assim, caramba, isso é muito maneiro. Aí eu comecei a ficar meio, no início, foi muito assim, louco da rima. Tudo que tinha rima, um louvor na igreja que eu escutava, assim, que tinha as palavras se encaixavam, eu falava, caramba, isso é muito bonito. Um rap que eu escutava no rádio, ou qualquer coisa assim, que tinha rima. Então eu comecei a focar muito na letra, nas palavras, e a minha casa também sempre teve muitos livros, né? Não só de poesia não tinha tanto, mas eu comecei a pegar beleza nas palavras. Eu era do tipo de adolescente, e agora eu sou o tipo de adulto. Por exemplo, eu vejo um filme, eu amo filme, eu amo a série, mas o que mais me desperta a atenção é o roteiro. Eu sempre fui assim. O texto, ele mexe muito mais comigo do que as outras coisas em si. Então a poesia, ela me pegou. Aí eu parei um pouco, deixando de lado e tal, né? Fui lendo mais assim, narrativa, ficção. Aí no terceiro ano do ensino médio, professora, de novo escola. A professora deu um trabalho lá e eu caí com o Fernando Pessoa. Aí, cara, aquilo ali voltou de uma força muito maior. Caraca, eu quero ser esse cara, o Fernando Pessoa, né? Eu fiz até um poema sobre isso. Esse poema eu tenho esse poema, daqui a pouco acho que eu vou até ler. Eu tava meio que, esse poema é antigo, eu tinha postado ele até na página,
E aí eu fiz até um poema. Se eu fosse você, deixava esse poema só no final, para justamente o pessoal também criar aquela ansiedadezinha boa, né? Então, mas eu tenho que achar o poema. Porque eu tava refazendo esse poema no outro dia. Eu não sei nem onde que tá, mano. Aí eu tinha colocado ele na... Mas boa, eu vou falar no final. Aí o Fernando Pessoa veio assim, cara. Aí a professora falou, poxa, você já pensou em ser professor? Você já pensou em trabalhar falando? E tudo. Eu falei, já, professora, já que eu sou da igreja e tal. Eu falei pra ela. Isso foi com 17 anos. Aí eu comecei a escrever, mas a minha escrita não era boa. Era muito ruim. Era ruim. E aí eu ficava meio com vergonha de mostrar e tal. Aí quando eu fui pra faculdade de letras, aí a poesia voltou de novo. Então isso que você falou é muito interessante. Ela vai e volta. Sobre o que você estava falando aí do processo terapêutico, a poesia ela me ajudou muito no momento mais difícil da nossa família, que foi o tratamento da minha filha. A Nicole, ela teve câncer. E aí foi com 1 ano e pouco fazendo tratamento de quimioterapia, radioterapia. Foi uma época muito difícil. E eu tinha parado com a poesia. E aí foi na pandemia. O que aconteceu na pandemia? Eu não sei o que aconteceu, mas toda vez que eu entrava na internet, estava viralizando muito atores, atrizes e pessoas recitando poema. Não sei se tu lembra disso. Não sei se chegou na tua bolha de engajamento. Mas pra mim, direto. Aí, cara, eu falei assim, caramba, poesia voltando aí, ó. Né? E veio muito também de um nordestino, hein? Braulio Bessa também. Veio muito dele também. Não foi nem a dele em si que veio esse despertamento, mas ele também foi muito importante para esse ressurgimento assim, nacional. Mas comigo, pessoalmente, foi assim, bem aleatório, sabe? Eu nem parava para ver tudo, passava, poesia. Aí, um dia eu tava meio refletindo sobre fé, sobre essas coisas. Aí veio um verso, aí eu escrevi esse verso. Depois veio outro, que é o do Eterno e Eu, que eu fiz até o livro. Que é Já Me Senti Tão Sozinho, que gritei e ninguém ouviu. Gritei novamente e percebi que o Eterno sorriu. Percebendo sua presença, senti paz e também sorri. O Eterno está bem perto de mim. Eu acho que é isso. Aí depois tem mais coisa. Essa poesia, aí eu gravei esse vídeo. Gravei o vídeo recitando. Aí muita gente gostou desse vídeo. Muita gente mesmo. Aí falou assim, caramba, eu não sabia que você escrevia poesia. Aí muita gente veio falar comigo, o pessoal da igreja lá, que eu tava ficando na igreja do Brás. Aí, nossa, pastor poeta, não sei o que lá e tal. Aí foi ressurgindo a poesia. Mas é muito interessante que você falou esse negócio aí, de que meio que você fica forçado a escrever, porque foi assim comigo também. Meio que ela te obriga, né? Não, vem cá que tu vai escrever. Exatamente. Esse processo... Eu fico angustiado, cara, se eu não conseguir escrever uma coisa, assim, me dá logo uma ansiedade, porque para mim tem que colocar no papel aquilo que já me veio na cabeça e no coração, né? Então, se eu não colocar... Isso é interessante, Davi. Se eu tivesse te conhecido nessa época, eu ia conversar contigo, porque a gente estava muito mal, sabe? Bom, e uma das coisas que mais me ajudou, assim, foi essa. Eu tinha um caderninho, aí chegava em casa, quando eu não estava no hospital, aí eu escrevia uma palavra, riscava, só essa parada de tu pegar, assim, e escrever um caderno, mesmo que não vai ler, mesmo que não vai servir para nada depois, já é incrível. E aí, mais alguma coisa com relação à poesia você queria ressaltar? Assim, teve alguém que te influenciou? Alguma pessoa? Cara, pronto, aí chegamos à parte do Nicolas Salles, né? Assim, antes pra quem não sabe, eu conheci a gente se conheceu ano passado, foi, Nicolas? Foi. Final do ano passado. Final do ano passado, de outubro para novembro, a gente se conheceu, né? A gente tem outro projeto aí. Cadê o Adão? Cadê o Adão, né? Com mais 2 amigos também. E a gente se conheceu e tal. E por conta da paternidade, né? Olha só que interessante. Então, eu já vinha com as poesias, mas eu confesso que eu ainda era muito tímido, né? Quanto à apresentação dessas poesias. Eu tinha algumas coisas até postadas na rede social, mas eu era ainda muito tímido, né? Eu acho que é o medo de expor mesmo. Eu acho que a poesia ela precisa ser exposta, né?
E eu ainda tinha esse medo de expor. Então, conhecendo o Nicolas, cara, o Nicolas é poeta, né, velho? Então, já fiquei assim, né? Aí a gente começou a trocar ideias, lembro que a gente começou a falar acerca de poesia, tu apresentou a página. Aí eu disse, Nico, eu também tenho poesia. Eu postei algumas no Instagram e tal. Veio a troca de poesia, né? Veio a ideia do livro também, que a gente fez parceria, entre outras coisas, né? Então, eu gosto de ressaltar a questão do Nicolas, porque o Nicolas meio que me deu essa... Talvez já tivesse até... Tinha gasolina no negócio, faltava só alguém acender o fósforo e jogar, sabe? Já tinha ali, cara. Você já escrevia, eu via a tua página. Já escrevia, mas aí não tinha aquela coragem, né? Não basta só ter a ideia, precisa ser exposto. Então aí o Nicolas me ajudou nesse sentido, né? Me colocou pra frente, vai, posta isso aí, muito boa, hein? Não sei o que. Pronto, assim, maravilha. Então, né? Graças a Deus o Nicolas tá na minha vida aí. Bom, me ajudou nesse lance da poesia, né? Tem me ajudado, na verdade, né? E eu acho que tenho me desenvolvido mais ainda na poesia por conta dessa parceria. Então, tem sido um desenvolvimento muito bom nesse sentido, né? Mas antes, eu posso dizer que eu sempre tive contato com umas músicas assim que me faziam pensar. Nunca fui um cara muito culto ou algo do tipo. Eu sempre gostei de cantar. Né? Sempre gostei de cantar, sempre gostei de música em si. E uma música poética também. Eu, por ser da igreja, eu sempre tive muito contato com algumas músicas assim, que eram bem poéticas. E eu lembro do Sérgio Lopes. O Sérgio Lopes era uma maravilha. São uma maravilha. Né? Muito bom mesmo. Aquela do amigo. O amigo. Nossa, canta um pedacinho pra gente, Davi. Canta aí, vamos deixar pra próxima. Eu sei que tu canta. Essa do amigo é bonita pra caramba. Cara, essa é perfeita, né? É uma das minhas músicas mais assim, preferidas dele, assim. Quem não conhece Sérgio Lopes é um cantor cristão, né? Evangélico. Mas fora dessa bolha cristã, né? E tive contato também com Racionais, com músicas muito pesadas, mas que faziam realmente refletir sobre a sociedade, sobre o cotidiano, sobre a vida na comunidade, entre outras coisas, né? Tive contato com o Sérgio Vaz, né, as poesias do Sérgio Vaz, tem falado do Carlos Drummond, né, esses mais assim, que a gente conhece mais antigos e famosos aí, né, e Fernando Pessoa também. Tudo muito ainda de uma forma superficial, né, então acho que o contato maior está sendo mais agora. Antes era só por meio da música, mas hoje realmente tendo contato com as escritas, né, desses autores de uma forma mais aprofundada também, até porque a gente que está nesse ramo da poesia parece que é uma coisa que não para a gente buscar isso, né? A gente parece estar atrás todo momento, né? Então, ainda tem a internet que ajuda no algoritmo aí, que vai colocando pra gente. Então, a gente vai vendo e vai se alimentando cada vez mais. Mas essas são as minhas referências, né? Quando a gente para pra buscar, né, poesia, ou buscar qualquer conteúdo, vai só chegando aquilo ali, porque os nossos ouvidos vão ficando mais focados naquilo ali, a internet também vai jogando aquilo ali pra gente. Tem uma frase de um poeta que ele escreve um livro, Cartas a um Jovem Poeta, o Hilke, e ele fala uma frase assim pro jovem poeta. O jovem poeta pede a ele dicas, né? Aí ele fala assim, uma obra de arte é boa quando surge de uma necessidade. É no modo como ela se origina que se encontra seu valor. Não há nenhum outro critério. E aí a busca pela necessidade. Aí ele fala sobre a dificuldade dele criar e tal. Aí ele fala assim, a poesia já está aí. Só você olhar para dentro dela, né? E aí ele fala assim, mesmo que estivesse em uma prisão cujos muros não permitissem que nenhum dos ruídos do mundo chegassem a seus ouvidos, o Senhor não teria sempre a sua infância, essa riqueza preciosa, esse tesouro das recordações? Volte para ela a sua atenção. E aí ele fala, né? Mesmo que você estivesse numa prisão fechada, sem ver, sem ouvir, ainda assim era capaz de você escrever. Era só você voltar para sua infância. Então ele fala, voltar a atenção para sua infância. E aí essa frase é uma coisa que a poesia faz com a gente, que é voltar a atenção para alguma coisa. Quando eu comecei a voltar a escrever, há uns 3 anos atrás, assim, que eu vim com mais frequência, foi por uma necessidade, como o Rio que fala aqui. Parece que ele me descreve, né? E aí, quando eu estava passando por algumas dificuldades, a poesia me fez voltar a atenção para quem? Para Deus. Não é que eu tinha esquecido de Deus ou que eu tinha perdido a fé.
Mas quando eu tive que parar para escrever sobre a fé e a minha relação com Deus naquele momento ali, é o que ele fala aqui, voltar a sua atenção para ela, você traz recordações. É aquele texto que fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A poesia, ela faz com que a gente reforce boas memórias, né, daquilo que é bom. E aí, Davi, a gente já vai estar caminhando para o final, porque justamente o nosso objetivo é de dar um gostinho, né, para as pessoas, para que as pessoas possam voltar. E vai ter mais episódios, em nome de Jesus, aí vai ter mais episódios. E para a gente poder ir caminhando para o fim, eu queria que você pensasse com a gente, rapidamente, em poucos minutos, assim, o que você acha que a poesia ela contribui a nível de sociedade, primeiro, claro, desenvolvimento individual, e a nível assim, de sociedade, de pessoas. Você acha que ela pode mudar no ser humano, na sociedade, ou você acha que não muda nada? Cara, eu acho assim, e vou falar através do que aconteceu comigo, né? Acho que as pessoas precisam se enxergar primeiro. É muito fácil você olhar para o espelho e entender o seu superficial, né? A superfície do seu corpo, né? Os seus traços, o seu nariz, sua boca, os seus olhos, o seu sorriso. É muito fácil você olhar, né? E ver isso tudo no espelho. É difícil a gente colocar um espelho dentro de nós para a gente poder se autoavaliar. Eu acho que o que pega mesmo nessa questão da poesia, nessa mudança individual, é essa questão de você se entender através daquilo que você está fazendo, né? Aquilo que está te inspirando, né? Eu lembro que teve um período, eu tenho problemas com ansiedade, né? E eu não nego isso para ninguém. O fato de sermos, né, essas pessoas que fazem poesia, esses poetas, é muito pelo fato da gente poder ser vulnerável, né? E eu luto por essa questão, eu luto pelo direito de ser vulnerável. Então acho que a poesia é isso, é tentar me mostrar vulnerável, tentar ser vulnerável, porque isso não é defeito nenhum, né? Pelo contrário, isso mostra que eu sou humano. Então acho que as pessoas precisam se enxergar dessa forma, se enxergar humano, né? Mas um humano cheio de questões e que a poesia está ali para poder expô-las e para poder fazê-lo entendê-las também. Então eu acho que isso para a sociedade tem um grande benefício, porque eu passei a enxergar as relações através da poesia de uma forma diferente. Então, ajuda nas relações, ajuda nesse processo de autoconhecimento também. Não é terapia, mas é terapêutico, como eu falo, né? É algo que realmente é terapêutico, que faz bem. E eu acho que, como uma vez eu estava conversando com um senhor, né, que eu conheci há poucos dias, e ele é até filósofo, historiador, assim, um cara altamente inteligente, o senhor Luiz Marcelo. E ele disse assim: Davi, eu quero trazer a poesia para trabalhar com as pessoas, né? E eu achei super interessante. Mas ele falou assim: só que a poesia precisa de um tradutor. Mas quem é o tradutor de algumas pessoas? No caso das pessoas do público que eu quero trabalhar, né? Esse tradutor pode ser eu? Talvez. Mas o melhor tradutor será eles mesmos, né? Então eles precisam traduzir aquilo que eles estão entendendo da poesia. Então eu quero trabalhar a poesia com eles, né? Por mais que não seja aquilo que eu quis falar, mas aquilo que ele entendeu já vai fazer grande diferença, porque é a interpretação dele. Então que faça sentido para ele aquilo que está sendo lido, né? E ele quer trabalhar com isso. Então eu acho interessante nesse ponto de fazer as pessoas pensarem, né? Então a poesia trabalha nesse sentido, né, social, de fazer as pessoas pensarem. Eu acho que o mundo está precisando disso, de pessoas pensantes, de seres pensantes, né, e não só seres mecanizados que façam as coisas só para fazer, mas que pensem, né, e que vejam, analisem a situação que vivem, no estado que estão, né, e da forma que podem ficar. Pô, para mim, cara, é isso mesmo que você falou. A poesia, ela faz pensar, ela faz a gente se entender, ela nos conecta com as nossas necessidades e ela gera reflexão. Sendo que eu vou deixar mais para frente para as pessoas poderem ir seguindo com a gente aqui no Poefit. Mas eu acho que o grande, pelo menos para mim, o que ela faz comigo, ela bota uma luz em algo que antes a gente não estava se atentando. E ela consegue dar sentidos às palavras, e essas palavras elas não acabam, né?
É igual que Jesus fala assim, você é sal. Pô, você é sal, cara. Você é sal do mundo. Olha o tanto de coisa que isso vai mexendo com a nossa cabeça. Porque é metáfora, é poético, entendeu? E a poesia, ela faz a gente ruminar, eu gosto dessa expressão, né? Alimentar a nossa imaginação no sentido. Então, valeu, Davi. Muito obrigado. E, meu amigo, na próxima a gente está aí de novo para falar mais sobre poesia. Então, você que está ouvindo nossa conversa, nossa primeira conversa, volte sempre e compartilha esse podcast aí. Valeu, Davi! Valeu, galera. Tudo de bom para vocês que estão ouvindo aí. Nicolas, um abraço e tamo junto. Na próxima é nós de abraço. Novo. Segue a gente nas redes sociais. Deixa eu acompanhar nossas poesias não, hein? E no próximo episódio a gente vai falar sobre o nosso livro. Então venha. Falou? Venha. Valeu. Valeu. Tchau, galera.